Se você aprender e colocar em prática a correta combinação dos alimentos do dia a dia, que não tem nada de extraordinário, viu? Não só você vai mudar o seu corpo por fora, ou seja, você vai emagrecer, como você vai mudar o seu corpo por dentro. Você vai ter mais saúde, mais disposição e mais vontade de viver também. A primeira consequência disso é o aumento da sua satisfação com você mesmo. Quando isso acontece, a sua autoestima vai lá para cima, ou seja, você começa a literalmente botar mais fé no seu taco. Você passa a acreditar mais em você e a não aceitar menos do que aquilo que você definiu que deve fazer parte da sua vida. E passa a se ver capaz de conquistar tudo isso que você definiu que deve fazer parte da sua vida também. É aí que você se compromete com as conquistas e vê que está tudo ao alcance das suas mãos e só depende de você tomar posse disso tudo. Pessoas conquistadoras são realmente irresistíveis. É por isso que eu digo que o emagrecimento vai se tornar o trampolim que vai te arremessar para conquistas muito maiores na sua vida. Olá, eu sou Júlio Carvalho e neste vídeo eu vou abordar a prática número 2 que mais me ajudou a emagrecer 20 quilos em 12 semanas, a combinação de alimentos. E eu vou começar falando sobre digestão, tá? O seu aparelho digestivo faz basicamente 3 coisas com aquilo que você coloca da boca para dentro. Uma parte ele aproveita, uma parte ele armazena em forma de reserva energética, é uma pequena parte, e aquilo que ele não aproveitou, ele descarta, basicamente em forma de fezes e urina. Legal? O processo que transforma os alimentos em substâncias menores, capazes de serem absorvidas pelas células, recebe o nome então de digestão, e é disso que nós estamos falando. Como veremos mais tarde, as enzimas digestivas, que facilitam, a função delas é facilitar o processo digestivo, têm certas limitações bem definidas. E quando na sua alimentação você ultrapassa esses limites, você se depara com os tão famosos problemas digestivos. A combinação adequada dos alimentos deve ser entendida como uma forma sã, consciente e inteligente de respeitar suas limitações. Partindo desse princípio, fica claro que para você desfrutar de uma boa alimentação, o primeiro passo é combinar os alimentos corretamente, ao invés de se jogar deliberadamente numa comilança, porque fazendo a combinação correta, você assegura uma melhor e mais eficiente digestão dos alimentos. É isso, simples assim. De forma direta e objetiva é o seguinte: se você combina direito os alimentos, você garante que você vai ficar livre das doenças que a má digestão traz no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo também. E se acredita dos prazeres e benefícios da alimentação correta. Você não aproveita nada dos alimentos que o seu corpo não digere. Eliminar sem digerir é desperdício de alimento e também de energia do seu corpo. É pior do que isso, viu? Se você não digere, você acaba não eliminando esses alimentos e eles acabam se transformando em venenos dentro de você. Aí o seu corpo, para te proteger desses venenos, transforma alguns deles em gordura. A combinação adequada dos alimentos, portanto, não só garante uma melhor nutrição, como consequência de uma melhor digestão daquilo que você come, mas também prevê uma proteção contra o autoenvenenamento alimentar. Esse é um tema que a indústria da alimentação evita de todas as formas, porque os alimentos industrializados são, em sua maioria, mais envenenantes do que nutritivos. Um número surpreendente de alergias alimentares são completamente curadas quando pessoas supostamente alérgicas passam a fazer combinações corretas, combinações digestivas dos alimentos. Especialistas em alergias e indigestão comprovam que essas pessoas não sofrem de alergia, mas de indigestão ou de má digestão. Alergia é um termo aplicado a uma intoxicação causada por uma proteína. A indigestão é o resultado do envenenamento causado pela putrefação dentro do seu estômago de alimentos que você não digeriu e não eliminou. Isso também é uma forma de intoxicação causada por proteína. A digestão normal fornece nutrientes não venenosos para a corrente sanguínea. Proteínas totalmente digeridas
não são substâncias venenosas, tá bom? Já entramos na combinação de alimentos e, para deixar claro quais as combinações que inibem a ação das enzimas digestivas, a gente vai precisar considerar uma a uma as combinações possíveis. Se segura na cadeira, porque você vai poder colocar isso tudo em prática já na sua próxima refeição. A partir de agora, se você comer errado, é porque você quer, não porque você não sabia. Vamos lá. Combinações ácido-carboidratos. Na próxima vez que você comer uma maçã, preste atenção como a sua boca tende a ficar seca. Os ácidos destroem uma substância chamada pitialina, que é uma enzima, né, ela é presente na saliva e que favorece a digestão dos carboidratos. Assim sendo, você pode dizer, eu como frutas ácidas antes de comer cereais de manhã e não percebo nenhuma dificuldade na digestão. Pois é, isso acontece devido à ação do suco pancreático. E para saber mais do que isso, é melhor você conversar com o seu médico gastro, né, o seu gastrologista. Eu não sou médico, não vou mergulhar nesse assunto não, tá bom? Agora, quando você ingere vinagre junto com uma massa, fatalmente você vai perceber que a digestão ficou prejudicada. Não é necessário mais do que uma colher de chá de vinagre numa refeição para inibir completamente a ação da saliva na digestão. Portanto, é bastante inteligente você dizer que quanto melhor for o trabalho realizado pela saliva, menor será a tarefa a ser realizada pelos demais sucos digestivos dos carboidratos dentro do seu estômago. O ácido contido no tomate, laranja, limão, lima, abacaxi, maçã, uva e demais frutas ácidas é suficiente para destruir a enzima contida na saliva e suspender a digestão dos carboidratos. Como eu já falei, você pode estar comendo errado mesmo ingerindo alimentos saudáveis. Assim sendo, nossa regra é: coma ácidos e carboidratos em refeições separadas. Numa refeição ficam os ácidos, na outra os carboidratos. E você pode dizer assim, e aquela pizza tropical, né? Aquela pizza de frutas que eu como de vez em quando? Olha, ela é deliciosa, mas é realmente um crime digestivo, tá bom? Combinações proteína-carboidrato. Aqui, por conta da culinária brasileira, provavelmente é onde você mais faz combinações erradas. Eu sei porque eu também faço. Mesmo sabendo disso, eu ainda faço combinações erradas. Sabe-se de longa data que o suco gástrico, que favorece a digestão das proteínas, é antagônico ao suco gástrico, que favorece a digestão dos carboidratos. Um anula a ação do outro. Aí quando você come, por exemplo, carne de panela com batatas ou frango com polenta, a carne, ou seja, a proteína, fica sentada no seu estômago, de um lado do estômago, e ao lado da batata, né, ou da polenta, que é o carboidrato, enquanto essas enzimas ficam brigando uma com a outra. Nesse meio tempo, o carboidrato fermenta e a proteína apodrece dentro do seu estômago. E aí você já viu o resultado. A regra aqui é: coma carboidrato em uma refeição e a proteína em uma outra refeição. Evite o máximo que você puder esses dois juntos na mesma refeição. Essa prática realmente foi a segunda prática que mais me ajudou a emagrecer 20 quilos em 12 semanas, tá certo? No começo eu estranhei um pouco, os pratos ficavam assim meio xoxos, tá? Mas quando eu comecei a perceber o bem-estar que eu sentia após uma refeição e também a gordura indo embora, que é a melhor parte de tudo, eu fiz disso um hábito e recomendo que você faça o mesmo. Combinações proteína-proteína. Como nós já vimos, as proteínas se diferenciam pela sua composição. Assim sendo, para cada uma delas, o seu corpo precisa fabricar uma enzima específica, uma enzima diferente, a fim de facilitar a digestão. Outro fato é que o processo digestivo obedece uma sequência, ou seja, o seu corpo sabe o que ele digere primeiro, ele já tem essa regra pronta, e não adianta querer você mudar esta ordem. Neste caso, quem manda é o seu corpo e não você. O melhor que você pode fazer é seguir o exemplo dos animais selvagens. Eles comem, por exemplo, os felinos comem um tipo de caça por refeição. Existe uma recomendação bastante séria que é a seguinte: o leite não deve ter nenhum acompanhamento. Leite tem proteína, mas não deve ter nenhum acompanhamento. Quando você beber leite, apenas beba o leite.
sem pãozinho, sem croissant, sem bolacha, sem nada. Eu optei por não beber mais leite, tá? Quando eu vi isso tudo, eu optei por não beber mais leite. Na sequência da digestão, o leite é a última substância a ser digerida. Por isso que o bebê, quando mama, ele só mama. O Criador é sábio, cabe a nós aprendermos, tá bom? A regra que eu quero que você saiba aqui é: consuma um único alimento, proteína, né? Um alimento concentrado a cada refeição. Por exemplo, se você for a um churrasco, coma ou só carne de boi, ou só carne de porco, ou só carne de aves. Combinações ácido-proteína. Sabe-se que a digestão das proteínas só acontece em ambiente ácido. A primeira coisa a se esclarecer aqui é que ingerir alimentos ácidos não facilita a digestão das proteínas. O seu sistema digestivo produz ácido, um ácido específico, chamado ácido clorídrico, que é derramado no seu estômago para facilitar a digestão das proteínas. Isso é fato, isso é ciência, tá? Mas é o ácido que o seu organismo produz que atua para fazer a digestão das proteínas, e não os ácidos que você ingere. Aliás, os ácidos que você ingere só atrapalham essa digestão, tá? Baseado nessa simples explicação da fisiologia da digestão, a nossa regra deve ser a seguinte: coma proteínas e ácidos em refeições diferentes. Uma refeição para as proteínas, outra refeição para os ácidos, tá bom? Combinações gordura-proteína. A presença de gordura no estômago atrasa a secreção do suco gástrico. Isso quer dizer que você não deve comer proteínas e gorduras na mesma refeição. Alimentos ricos em gorduras, como castanhas, queijo, leite, carnes gordas, demoram mais para ser digeridos. Por isso, a nossa quarta regra é: coma proteínas e gorduras, como eu já falei várias vezes, em refeições separadas. Uma refeição para as proteínas, outra para as gorduras. Sabe-se, porém, que muitos vegetais verdes, principalmente os não cozidos, diminuem esse efeito da gordura na digestão das proteínas. Portanto, se você for comer, por exemplo, uma carne gorda, coma uma grande quantidade de salada verde antes da mesma refeição. Ao final eu vou falar um pouco mais sobre salada verde, tá bom? Combinações açúcar-proteína. Todos os açúcares industrializados, mascavo, mel, melado de cana e etc. Tá tudo nesse barco aqui. Todos eles têm efeito inibidor da secreção do suco gástrico também. É por isso que as mães, sabiamente, não deixam crianças comerem doces, comerem biscoitos antes das refeições. Açúcar ingerido junto com proteína retarda a digestão da proteína. O açúcar não é digerido no estômago, mas no intestino. Quando você come açúcar, come um doce sozinho, ele é facilmente enviado para o intestino. Quando você come açúcar na mesma refeição, com proteínas ou carboidratos, esse açúcar fica no estômago esperando o final da digestão dessa substância para depois ser enviado ao intestino para ser absorvido. E só que, devido às condições ácidas do estômago, a tendência é o açúcar fermentar dentro do seu estômago. Então, baseado nesses simples fatos da digestão, nossa regra é: coma doces e proteínas em refeições separadas. Veja que não é para você deixar de comer o seu doce preferido na sobremesa. Coma pelo menos 2 horas depois da sua refeição e 2 horas antes da próxima refeição. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Já já a gente volta a falar sobre os doces, as deliciosas sobremesas, tá bom? Combinações açúcar-carboidrato. Geleias, gelatinas, cremes, compotas, glacês, essas coberturas e recheios de pães, bolos, doces, né, tortas, cereais que a gente coloca em cima e tal, né, feitas todas com açúcar industrializado, vão fermentar no seu estômago. São deliciosas, eu concordo, mas elas fermentam no seu estômago, fazem mal sim. Frutas, né, com carboidratos também fermentam no estômago. E aqui a nossa regra não poderia ser diferente. Coma carboidratos e açúcares em refeições diferentes, tá bom?
Os melões, né? Muita gente diz que melão e melancia são indigestos. Se você assistiu ao vídeo anterior a esse, eu citei que eu ia abrir um parênteses aqui para os melões. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior a esse, tá bom? E como eu falei, muita gente diz que melão e melancia são indigestos e que dão azia. Por que disso? A digestão dessas frutas também não acontece no estômago. A rápida digestão dessas frutas, que é muito rápida, acontece no intestino. Quando você ingere essas frutas de maneira apropriada, elas ficam apenas alguns minutos no seu estômago antes de passarem para o intestino. Porém, quando você come junto com outros alimentos, como sobremesa, por exemplo, essas frutas ficam esperando a digestão dos outros alimentos. É assim que seu corpo funciona e não adianta tentar mudar. O jeito é obedecer às regras. Só que essas frutas se decompõem muito rápido, gerando gases e desconforto, enquanto elas aguardam no seu estômago. Basta você ver como a melancia estraga rápido fora da geladeira, é por conta disso, tá bom? Por isso a nossa regra aqui é: coma melões, né, melão e melancia, sozinhos em uma refeição. E alguns especialistas dizem que o ideal é que os melões sejam a refeição e não o alimento a ser ingerido entre as refeições. Ou seja, você vai fazer uma refeição só de melão ou só de melancia ou dos dois juntos. Fica a seu critério, tá bom? Beba leite apenas acompanhado de leite. Complementando, seguindo a regra da natureza, os bebês mamíferos no início da vida se alimentam apenas de leite. Depois de um tempo, eles começam a ingerir outros alimentos além do leite, mas o leite é ingerido como uma única refeição, ele é ingerido separadamente. Até que finalmente chega o tempo de desmamar e a partir daí os mamíferos não voltam a beber leite. O leite é o alimento dos bebês, o alimento das crianças. A indústria dos laticínios, juntamente com alguns médicos, nos ensina que a gente deve beber 250 ml, um copo de leite por dia para vivermos mais e que devemos manter o aleitamento por toda a vida. Só que especialistas em nutrição do mundo todo afirmam que isso é uma estratégia comercial e que não reflete em nada a necessidade humana. O leite se combina muito mal com outros alimentos por causa dele conter proteínas e gorduras. Com frutas ácidas, a combinação é até aceitável, é razoável. A primeira coisa que acontece quando o leite chega no estômago é coagular. Vira coalhada e essa coalhada isola os alimentos que a partir daí vão ficar também sentados lá no seu estômago, esperando a digestão do leite coalhado para serem digeridos, ou seja, atrasa a digestão. E a nossa regra aqui é básica, é simples. Beba apenas o leite ou não beba leite. Ponto final. Alguns nutricionistas, especialistas em nutrição pediátrica, dizem que o leite pode ser dado junto com frutas ácidas para as crianças. Sobremesas. Chegamos à parte deliciosa disso tudo, né? Aqui nós estamos falando de doces em geral, que talvez você coma após as refeições, após o almoço, né? Seja a sua sobremesa diária, tá? Esses doces não se combinam com nada da sua refeição. Eles vão ficar no seu estômago aguardando a digestão da comida e vão fermentar. E por conta disso, vão ser eliminados sem o menor aproveitamento, ou pior ainda, vão aumentar a taxa de açúcar e gordura no seu sangue. A regra aqui é muito clara: abandone as sobremesas. Mais uma vez, eu digo que você não precisa deixar de comer o seu doce preferido. Deixe para comer o doce sozinho entre as refeições principais. Eu fiz disso um hábito e acabei criando o ritual do doce da tarde. Eu só como doce uma vez por dia, à tarde, junto com uma xícara de chá sem açúcar. Talvez você possa fazer isso com café, que eu não bebo café, tá bom? Veja que eu não coloquei nenhuma proibição aqui. É por isso que nesse processo de emagrecimento, você realmente emagrece sem deixar de comer o que você gosta. O que pode acontecer é você deixar de comer tudo o que você gosta na mesma refeição. E isso pode te causar algum desconforto no começo. Mas quando você começar a ver os resultados no seu corpo e no seu bem-estar, você vai a cada refeição dar mais atenção a essas novas práticas e elas vão substituir antigos hábitos e vão entrar no piloto automático. Lembre-se de que o seu sucesso, não só no emagrecimento, está associado à sua capacidade de associar dor ou prazer àquilo que você tem que fazer.
para chegar onde você quer chegar, para ser quem você escolheu ser. O primeiro passo é você tomar consciência da necessidade de mudança. Depois é necessário transformar os deveria em tenho que. Transformar o eu deveria comer direito em eu tenho que mudar a minha forma de me alimentar para transformar meu corpo no corpo que eu desejo ter. Aí é só associar toneladas de dor em deixar as coisas como estão e associar toneladas de prazer em fazer as mudanças necessárias. Mas isso será tema de outros vídeos. Eu fico por aqui e te peço que deixe seus comentários para eu saber sua opinião, dúvidas e críticas. Fique de olho no seu e-mail, pois logo eu vou te mandar mais novidades e se você ainda não se cadastrou no nosso blog, esse é o endereço. Basta você se cadastrar para receber novidades direto no seu e-mail. Agradeço a sua companhia e viva com propósito e alegria até o nosso próximo encontro. Tchau e até lá!